concurseiros, bem-vindos de volta a mais um Papo com Aprovado. Hoje eu estou aqui com o Eduardo Las Casas, que foi aprovado em assistente administrativo do Colégio Pedro II. Olá, Eduardo. Primeiramente, bem-vindo aqui no nosso estúdio aqui. E quero agradecer primeiramente também por ter aceito nosso convite de conversar aqui com a gente e com os nossos concurseiros que estão aqui assistindo a gente. E eu já começo com uma primeira pergunta. Por que você decidiu fazer concurso público? É uma longa história, mas basicamente eu diria que a questão da iniciativa privada, a dificuldade de você conseguir uma vaga, você se manter, toda essa questão de instabilidade. Então, assim, saber que eu poderia conseguir um emprego capaz de doar para a sociedade, além do mais, tendo a garantia de que eu não vou ter problemas com o patrão acordando mal, mau humor, essas coisas, já era um motivo suficiente. Então, essa coisa do concurso público em unir a sua finalidade pública com a oportunidade de crescimento, conhecer gente com a mesma mentalidade, não tem preço. Então, assim, foi aí que eu pensei, não é concurso público, entendeu? Não vai ser iniciativa privada, não vai ser um empreendimento, respeito de cada um, mas a minha história faz muito sentido. E como é que você decidiu a carreira ali administrativa e também o Colégio Pedro II para fazer o concurso? Sim, a área administrativa, ao meu ver, é muito ampla, ela se encaixa melhor no meu tipo de, assim, como eu gosto de aprender as coisas, entendeu? E dentro da própria área de técnico administrativo educacional, que é justamente o que nós seremos dentro do Pedro II, é muito amplo. Então, assim, desde a questão de poder trabalhar na área de cultura, desde poder trabalhar numa área mais, assim, pragmática. Então, ser um coringa, digamos assim, me chama muita atenção. E essa é a essência da área administrativa, ao meu ver. Então, isso foi decisivo para pensar por que não bancária, policial, administrativo. Essa versatilidade me agrada. E sobre o Colégio Pedro II, eu diria que pela história, então assim, a gente quer fazer parte desse tipo de coisa. É meu, sabe? Eu acho que também chama muita atenção das pessoas que buscam essa área de técnico administrativo educacional, poder participar no ensino. Isso tem diferença, entendeu? Ao meu ver. E você já tinha feito algum outro concurso além desse, ou esse foi o seu primeiro? Eu tinha feito a prova para assistente administrativo da UFRJ, o que eu tinha ocorrido em setembro de 2023, mas sem muita metodologia, foi uma coisa mais assim, eu posso dizer, mais na sorte, entendeu? Apesar que consegui um desempenho ok, ao meu ver. Aquela prova de português, quem fez sabe, estava bem difícil. E justamente, como foi até mesmo durante uma aula da Degrau, eu ouvi da professora falando, a professora Sheila, se não me engano, ela falando que aquela prova estava muito aprofundada e que você precisa de um direcionamento para saber, para ter as manhas, entendeu? Para você ter um desempenho adequado. E foi o que eu senti falta antes da Degrau, algum tipo de aprofundamento, entendeu? Porque a gente pode saber muitas coisas assim, fazendo questão e tudo mais, a gente vai entrar nesse ponto, né? Saber sobre metodologia, mas um direcionamento adequado faz muita diferença. Então, isso foi fundamental. E então, você já estudou sozinho antes, e eu queria saber de você qual que é a diferença, assim, para você. Sim. Além desse direcionamento, como eu falei, você, por exemplo, ouvir de professores o que é mais provável cair, isso faz muita diferença. Eu lembro até que na primeira aula que a gente teve, o professor, o que é coordenador lá em Madureira, se eu não me engano, falha a memória o nome, ele falou que faria mais sentido cair, por exemplo, tópicos sobre educação, já que é o Colégio Pedro II, do que algum tópico distante da realidade por ser um colégio. Então eu pensei, realmente. Então, por exemplo, eu foquei muito na lei de... Agora eu estou faltando a memória, mas leis relacionadas à educação, administração e tudo mais, e caíram na prova. Então, primeiro esse direcionamento sobre o que pode, que tem mais chance de cair, o que tem menos chance de cair. Isso foi fundamental na questão da Degrau, entendeu? Ouvir dos professores diretamente essa experiência. Eles estão há anos, né, trabalhando nesse mercado. E também até mesmo a questão de contato com outras pessoas, entendeu? Eu ia aos sábados eu ficava o dia todo lá, das 8 às 5. E você, por exemplo, ver outras pessoas que estão no mesmo objetivo, isso faz muita diferença no final, entendeu? Você sabe que está tendo uma melhor, não só preparação, mas vou até falar energia, não sei se é a palavra adequada, mas a mesma energia, a mesma vibe, entendeu? De pessoas que estão atrás desse objetivo. Então, isso motiva você, sabe? E como é que você conheceu a Degrau? Em 2020, um pouco antes de estourar a pandemia, estava aberto para o concurso do TJ do Rio de Janeiro. Eu fui na Degrau, cheguei a assinar o passaporte, mas por questões financeiras eu não pude dar continuidade. Mas a primeira aula que eu assisti relacionada a concurso público foi
pela Degrau, porque eu fazia faculdade, na época eu fazia faculdade bacharelado em Direito, mas uma coisa é o bacharel, outra coisa é aula para concurso. Isso é uma coisa que muita gente se confunde sobre. E basicamente, a primeira aula eu lembro que foi sobre os princípios administrativos explícitos na Constituição Federal, que foi pela Degrau Online, e foi aí que eu vi, assim, foi meio que um choque, entendeu? Como seria, assim, estudar para concurso, e a Degrau me ajudou nesse sentido. E foi lá em 2020. Eu não pude dar continuidade, não cheguei a prestar o TJ, foquei em estágios, assim, da área de Direito, do Rio, MPF, mas aquela coisa que eu construí lá atrás, entendeu? Essa mentalidade, vou dizer assim, fez muita diferença porque não somente me condicionou a estudar no Degrau depois, como também mostrou mais ou menos o caminho que seria para trilhar. E como é que foi ali na sua trajetória ali de estudos? Como é que você fazia? Quantas horas você estudava? Como é que você conseguiu ali fazer os seus estudos? Sim, isso foi da realidade de cada um, né? Mas basicamente eu tentava fazer assim, coisa de 5 a 6 horas livres por dia. Tinha tudo cronometrado certinho, diferentemente quando foi na FRJ, que eu não tinha esse controle, mas eu fiz planilha no Excel e tudo mais, então eu fazia uma coisa de 5 a 6 horas por dia. Tive o privilégio, eu posso até dizer, de não precisar trabalhar enquanto eu me preparava. Eu sei que isso foi muito importante, mas não condiz com a realidade da maioria. Tanto é que na minha turma no Degrau eu lembro que só eu, mais outra pessoa, se eu não me engano, tinha essa disponibilidade plena, entendeu? Mas de qualquer jeito, foi muito que eu falo para as pessoas, se você puder estudar coisa de 1 a 2 horas por dia, já faz muita diferença, entendeu? Bem estudada. Sim. E qual que você acha que foi a sua maior dificuldade ali na sua rotina de estudos? Acho que a confiança em si mesmo, isso acho que pesa muito, porque muita gente acha que não vai conseguir, que não vai ser capaz, só que em determinado momento você aprende que quanto mais você sabe, menos você acha que sabe. Isso é uma coisa até bastante explorada por pessoas que estão nesse mundo do concurso há mais tempo, que dão cabeça de coach e tudo mais, e realmente faz muito sentido. Você sabe bastante, mas quando você sabe muito, você acha que sabe nada, entendeu? Então a confiança pesa, então você tem que pensar um pouco, pegar um pouco mais leve com você. E como é que foi ali na hora da sua prova? Como é que você chegou lá e fez a prova? Você pode contar ali um pouquinho de como é que foi? Sim, eu lembro que foi um pouco difícil de dormir antes, é uma coisa, acho que é padrão, né, quando você tá muito ansioso. Eu lembro que eu encontrei uma pessoa que era da minha sala na fila, lá em Muay Thai, foi no campo de Muay Thai que eu fiz. Eu falei com ela, desejei boa sorte, ela também, entendeu? E aí eu lembro que, assim, eu tava bem tranquilo, mas ao mesmo tempo, não tem como a gente ficar 100%. Eu tava tranquilo que eu poderia conseguir, mas sempre rola aquela desconfiança. E aí entra o que eu te falei, sobre confiar um pouco mais no seu taco, como dizem. Então, assim, não tava pleno, não vou mentir. Eu vejo que até conversei com outros aprovados, a maioria tava nervosa, mas aí entra aquela questão, né? Eu acho que nervosismo, assim, não ajuda, mas é um bom sinal, talvez, entendeu? Se você estiver muito tranquilo, mas isso é uma experiência pessoal, do ponto de vista meu. E na hora do resultado, como é que foi? Como é que você soube que você foi aprovado? Então, na verdade, eu fiquei com a nota, ali na nota de corte, entendeu? Eu fiquei com uns 77. E como eu não tinha lido o edital plenamente, que foi um erro, uma coisa que eu não recomendo, você não esmiuçar o edital, eu não estava ciente de que se eu tivesse feito a nota de corte, que eram 68 vagas, contando o cadastro de reserva, mas justamente se você fizer a nota de corte do último do cadastro de reserva, você também está aprovado. E quando eu vi 77 e contei na lista lá provisória que eu estava assim 77 também, 77, 77, eu achava, já tinha jogado toalha e, enfim, já estava começando a pensar em estudar para outro concurso. Mas aí acontece que pessoas, assim, eu estava num determinado site sobre vagas provisórias e tudo mais, prévia de vagas, e uma pessoa em específico falou, não, tem decreto tal, então você, na verdade, está dentro, tá tudo ok, entendeu? Inclusive, essas pessoas, assim, que conversavam nesse site, criaram um grupo no WhatsApp e tudo mais, é uma troca bem legal que tá tendo, de pessoal aprovado, energia bem legal. E eu só fui acreditar mesmo, assim, quando saiu o resultado final, né, meu nome lá, mas foi bem dramático, eu diria, entendeu? Porque até eu fazer as pesquisas, ver que eu estava, assim, realmente dentro dos aprovados por causa dessa, vou chamar brecha legislativa, não é brecha, mas deu pra entender. Foi bem dramático, entendeu? Pra saber que tinha dado certo. Mas no fim, chegou a notícia boa, você foi aprovado e realmente deu tudo certo, que bom. Sim. Você acha, assim, que teria algum perfil de concurseiro, assim, pra você ser aprovado? Olha, eu sou muito da tese de que o melhor perfil é o seu, entendeu? Se eu permitir explicar melhor. Sei que existe sim um perfil padrão, claro, de pessoas que são mais metódicas e tudo mais, que vão sentar certinho, fazer as suas horas. Geralmente essas são as que vão mais longe, ao meu ver,
baseado até em experiências que eu já li na internet, a gente vê muitos casos de aprovados e tudo mais. Só que também há espaço para aquelas pessoas que são um pouco, gente como a gente, mais ansiosa e tudo mais, como foi o meu caso. Então, assim, tem um perfil sim, mas talvez o melhor perfil seja você adequar o seu perfil mais próximo daquilo que seria o ideal, entendeu? Saber que eu, por exemplo, eu não gosto muito de metrificar as coisas, eu gosto mais de lembrança e se tiver que ficar sentado horas, assim, sem metodologia, não é uma coisa que eu recomendo, tanto é que só quando eu comecei a aplicar técnicas, como a técnica Pomodoro, começar a metrificar e tudo mais, foi quando eu comecei a ficar competitivo, entendeu? Fazer muita questão, entendeu? Rever cada dia, todas essas técnicas que fizeram a diferença, entendeu? Então, da UFRJ, que eu tinha ficado ali, sei lá, 3.000, agora eu tive um resultado muito melhor, com a mesma concorrência. Então, fez diferença. Então, assim, seu perfil é o melhor, mas tente adequar seu perfil ao melhor, entendeu? Que seria aquela pessoa mais metódica, aquela pessoa que vai sentar, vai ter disciplina, não depender de motivação somente. A motivação é importante sim, diferente do que dizem hoje é importante, mas não é o principal, entendeu? Você falou que você fez o concurso da UFRJ, né? A prova da UFRJ, que você não foi também, mas também você não estava tendo o preparo adequado, que nem você teve agora no do Pedro II. E então eu queria saber de você um conselho do Eduardo de agora, que agora é concursado, pro Eduardo, concurseiro ali naquela época ali da UFRJ, ali não tinha muita... Eu acredito que não tentar reinventar a roda, entendeu? Como eu estava tentando, achando que iria dar tudo certo sem método e tudo mais. Conhecer a si mesmo no sentido de pegar o que você tem de melhor e adequar, entendeu? A um paradigma, eu diria assim. Não sei se está sendo muito claro o que eu estou dizendo, mas basicamente se há pessoas que foram aprovadas, entendeu? Se há professores que estão dedicados a querer a sua aprovação, que estão há, sei lá, 20, 25 anos. Isso aqui é degrau bem antiga, né? De 80, não é? Algo assim. 41 anos. 41 anos. Então, assim, se tem pessoas que já têm uma vocação, seja para aquilo, de as pessoas ajudar as pessoas a serem aprovadas e tudo isso, por que então não confiar um pouco nessas coisas? Então, assim, é nesse sentido que eu acredito que o Eduardo, quando via, por exemplo, lá no Instagram, os stories das pessoas nas aulas da FRJ, e eu ficava pensando assim, pô, se eu estivesse na degrau, eu estaria, assim, talvez mais direcionado, mais focado do que estar aqui plenamente em casa estudando. Claro, o estudo é o mais importante, inclusive foi dito por um professor lá do degrau, um coordenador que deu aula de constitucional pra gente no primeiro dia. O mais importante que você faz em casa para você chegar nas aulas e aproveitar ao máximo, sem dúvidas, mas o fato de você não estar só no seu mundinho ali é fundamental. E foi isso que eu fiz. Eu pensei, vou me matricular no degrau para justamente fazer parte disso e ser aquilo, entendeu? Focar naquilo 100%. E deu certo, entendeu? Sim. E agora a gente está chegando já no final da nossa entrevista, mas antes da gente encerrar, eu gostaria que você falasse, olhando para essa câmera ali, um pouquinho com os concurseiros, né, vendo aqui o nosso bate-papo, dar um conselho para eles, para aqueles que estão começando essa jornada de estudos, para aqueles que estão pensando em começar, que ainda estão decidindo ali se vão fazer um concurso público, e para aqueles que já estão aí já há um tempinho estudando, mas que estão precisando daquela motivação extra ali. Aí eu queria que você olhasse aqui e falasse com eles. Então, gente, a linha de chegada é muito boa, entendeu? E no final das contas vai valer tudo a pena. Todo o tempo sacrificado, toda a questão, todo o nervosismo e tudo mais. Confiem em vocês mesmos, porque concurso público é uma coisa que depende do seu esforço, isso é fundamental. E acreditem que vocês vão chegar lá. Às vezes a gente pensa que está muito longe, mas não, entendeu? As coisas boas estão perto, entendeu? A linha de chegada está perto. E a sensação de ter vencido várias barreiras e tudo mais, vai valer a pena. Inclusive, vocês vão observar que não é só uma questão de conhecimento técnico e prático que vocês vão adquirir, é um conhecimento para a vida, entendeu? Uma experiência de vida que, se você conseguiu se superar no sentido de toda aquela insegurança, de às vezes errar uma questão boba, mas continuar, você já é um vencedor, uma vencedora. E é isso, entendeu? Assim, vale a pena porque não somente o processo você vai ter muito crescimento no processo, como também depois as coisas vão ficar muito melhores quando você vai assinar o termo de posse e tudo mais. É uma experiência única, eu diria. Eu gostaria de te agradecer novamente aqui por você ter aceito o nosso convite de estar aqui com a gente conversando, compartilhando um pouquinho da sua jornada até a sua aprovação. Parabenizar novamente a sua conquista, que a conquista também é nossa. E agora, para finalizar, eu queria convidar você a curtir esse vídeo se você gostou do nosso bate-papo e também a assistir nossa playlist exclusiva dos nossos aprovados, que assim como o Eduardo Lascadas também teve o êxito de ser um concursado,
né, ser um servidor público. Então é só você clicar aqui na nossa playlist Papo com Aprovado que você vai ver várias entrevistas aí que com certeza vão te ajudar a ter aquele gás e aquela motivação extra aí nessa jornada. E também a seguir aqui, a se inscrever no nosso canal do YouTube para você receber mais conteúdos como esse bate-papo e dicas e aulas e tudo sobre concursos. E espero você aqui no nosso próximo Papo com Aprovado.